A vida da família Bolsonaro não tem sido fácil nos últimos tempos. Pois é, gente. O Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, tentar buscar o apoio do Trump para salvar o pai dele, o Jair Bolsonaro, não resolveu muito. O Trump acabou escanteando o Eduardo e vocês sabem o que está acontecendo, O Eduardo não só perdeu o mandato de deputado, mas perdeu o passaporte diplomático e agora, gente, a Polícia Federal confirmou essa notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora, então preparem o coração, tá bom? Medo da prisão, isso não sai da cabeça de Eduardo Bolsonaro e com essa notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora, gente, o medo de Eduardo com certeza aumentou muito mais. Também vou trazer para vocês notícias novas sobre o Lula, sim, o presidente brasileiro, que disse algumas coisinhas que têm incomodado o público, os eleitores, sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Gente, a situação na Venezuela está um caos nesse momento e afeta o Brasil também por ser um país que faz fronteira com aquele país, onde a capital é Caracas. Também vou trazer para vocês notícias urgentes porque o ministro Alexandre de Moraes fez algo que nós não esperávamos, gente? Porque ele tem sido muito duro com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, só que a notícia que chega é que ele autorizou a visita dos filhos e enteada a Bolsonaro na prisão. É isso que vocês estão ouvindo e essas notícias que eu vou trazer a partir de agora são muito importantes. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e mais uma vez, gratidão. Estamos crescendo a cada dia, quase 574 mil inscritos, quase 195 milhões de visualizações. Bem, vamos então aos Estados Unidos, onde a situação de Eduardo Bolsonaro tem se complicado. Olha só, gente, o que está acontecendo agora. O Eduardo Bolsonaro reagiu à Polícia Federal e diz não ter condições de voltar ao Brasil. Bem, o ex-deputado contesta a portaria que determina retorno imediato ao cargo de escrivão e afirma que irá recorrer da decisão. Para quem não sabe, gente, o Eduardo Bolsonaro é funcionário público, Ele é policial federal, Ele deixou o cargo para ser deputado, perdeu o cargo de deputado e agora tem que voltar às suas funções na Polícia Federal. Mas como que volta para o Brasil, gente? Ele tem medo de ser preso e provavelmente isso irá acontecer. Agora, se ele não vir para o Brasil, provavelmente vai perder também o seu cargo na Polícia Federal. Ou seja, as coisas só se complicam realmente para essa família. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que não há condição de retornar ao Brasil nesse momento, após a Polícia Federal determinar seu retorno imediato ao cargo de escrivão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que não pretende abrir mão do posto de mãos beijadas e classificou a medida como parte de uma perseguição política. A manifestação ocorre após a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Federal publicar portaria que encerra o afastamento concedido a Eduardo para exercer o mandato parlamentar. A decisão tem como base o ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados que declarou a perda de seu mandato em dezembro, por faltas não justificadas durante o período em que permaneceu no exterior. Licenciado do cargo desde que assumiu como deputado, Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde 2025. No vídeo, ele afirma que pretende lutar administrativamente para manter o vínculo com a corporação e cita preocupações com possíveis impactos futuros, como aposentadoria funcional e porte de arma. Querem me prejudicar, declarou, ao mencionar também a possibilidade dele perder a pistola institucional que ainda mantém registrada. O ex-parlamentar justificou a impossibilidade de retorno imediato ao país, mencionando a situação judicial do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que voltou na última quinta-feira à carceragem da Polícia Federal em Brasília após receber alta médica. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão em decorrência da condenação pelo planejamento do golpe de Estado em 2022. Gente, bem, o Eduardo sabe, o futuro, que vem aí pela frente, é algo que não é muito legal
para a vida dele, né, gente? E agora vamos falar sobre o Lula, né, que está revoltado com a situação que está acontecendo na Venezuela e diz que o ataque dos Estados Unidos naquele país é inaceitável e fala em precedente perigoso. O presidente dos Estados Unidos confirmou o ataque contra a Venezuela durante a madrugada e afirmou ter capturado Nicolás Maduro. A vice-presidente venezuelana disse não saber do paradeiro dele e pediu prova de vida do líder do regime. E claro, nas últimas horas nós vimos aí imagens do Maduro, algemado já nos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela no último sábado e afirmou que a ação militar ultrapassa a linha do que é aceitável na relação entre países. Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassaram uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no último sábado que as forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Diante da ofensiva, o governo brasileiro convocou uma reunião de emergência ontem, sábado, com a participação de ministros para discutir a resposta política do país e as medidas que podem ser tomadas diante dos reflexos da ofensiva dos Estados Unidos sobre o país sul-americano. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões, acrescentou o presidente brasileiro, né, gente? Bem, deixem aí nos comentários, o que vocês acham sobre essa situação toda aí na Venezuela. Agora, boas notícias para o Bolsonaro, né, gente? Porque o Alexandre de Moraes autorizou visitas de filhos e enteada ao ex-presidente, na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal, onde ele se encontra preso. A autorização para a visita de Carlos Flávio e demais filhos é permanente. Encontros podem ocorrer às terças e quintas, conforme regras e horários definidos pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na última sexta-feira visitas a Jair Bolsonaro na prisão dos filhos Carlos Flávio Jair e da filha menor de idade do ex-presidente. O magistrado também autorizou visitas da enteada Letícia Firmo a Bolsonaro. A autorização para os encontros é permanente. As visitas devem seguir regras e ocorrer às terças e quintas, nos horários estabelecidos pela Polícia Federal. Dessa forma, cumpridas as determinações legais, autorizo a visitação permanente de Carlos Flávio Jair e da filha menor de Bolsonaro e também da enteada chamada Letícia, independentemente de nova autorização dentro dos horários estabelecidos nos termos da portaria. A primeira-dama Michele Bolsonaro já havia recebido uma autorização desse tipo, que permanece válida segundo o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!